Glória a Deus. Poder estar assentados, irmãos. Vamos continuar o nosso curso denominado Método de Estudo Bíblico Indutivo. Amém? Eu quero dar as boas-vindas para a sogra do Ed, que está aqui hoje, a mãe da Daniela. Seja bem-vinda em nome de Jesus, vem lá do Rio de Janeiro. Glória a Deus. E também lá de Goiânia, né? O Fernando e a Jeane, com a Maria Fernanda. Sejam bem-vindos em nome de quanto tempo, hein? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, nós estamos então desde o primeiro sábado ministrando método de estudo bíblico indutivo. Esse método, vamos ver se ele vai se a gente vai conseguir trazer todo esse conteúdo até o último sábado de dezembro, porque é um conteúdo bastante grande e importante para você aprender a meditar na palavra de Deus. Eu sou um pastor que estuda a palavra de Deus e que também leciono, ensino teologia, ensino a palavra de Deus e tenho bastante experiência aí em pregar em igrejas. Eu conheço muito bem como está a maioria dos crentes. E eu posso com autoridade dizer para vocês que a maioria dos crentes, hoje em dia, primeiro, mal lê Bíblia. E se mal lê em Bíblia, nem sequer passa pela cabeça da maioria o que é meditar na Bíblia. No entanto, quando lemos no Salmo número 1, a vitória espiritual daquele homem que é comparado à árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz ele prospera, ele é bem-sucedido. Por quê? Porque ele não é um homem que anda no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, ou seja, na palavra do Senhor. E nela, ele medita de dia e de noite. Por isso ele é comparado àquela árvore. Aquela árvore representa alguém que tem uma alta espiritualidade, não uma espiritualidade baixa, pobre, pequena, raquítica, como está a maioria dos crentes, e por isso a maioria dos crentes hoje não tem vitória espiritual, porque não conseguem vencer o príncipe do mundo e os demônios contra os quais temos de lutar, não conseguem vencer o pecado, não conseguem vencer as atrações e seduções do mundo, não conseguem vencer a carne. Por quê? Porque estão debilitados, estão fracos, porque nem passam pela cabeça que a solução para isso, para se fortalecerem no Senhor, é aprendendo a meditar na sua palavra de dia e de noite. Ouviu, amados? E é por isso que o Espírito de Deus nos conduziu a esse curso aqui, curso que eu aprendi no ano de 1998 e que desde então eu ministro no seminário onde eu dou aulas e em outros lugares também, e estou ministrando para vocês aqui, para que vocês aprendam a ser como aquele homem do Salmo 1, a ter o seu prazer na palavra de Deus e, movido por esse prazer, meditar nela de dia e de noite. Glória a Deus. E eu garanto uma coisa para você, aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite é o que vai estar no céu. E o que não faz isso é o que não vai estar. Eu tenho certeza absoluta, digo para vocês com categoria. Porque estão sempre derrotados e na hora final estará derrotado também. Quem viveu uma vida de derrota a vida inteira, passa a eternidade no lugar de derrota. Mas quem viveu a vida inteira em vitória, sendo mais que vencedor, então passa a eternidade no lugar de vitória, no lugar dos vitoriosos, sabendo que o céu é dado
àqueles que são citados 7 vezes no Apocalipse, capítulos 2 e 3. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. O derrotado fica de fora. O vencedor entra na Nova Jerusalém. E Pedro diz, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, amados, nós somos exortados a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Porque a palavra de Deus é Jesus. Jesus é o verbo de Deus. Esse método vai lhe dar algumas técnicas particulares que você poderá usar. E se usá-las, você vai crescer na meditação da palavra de Deus, e essa meditação vai levar você a se fortalecer, a ser um crente forte, e isso vai gerar diferenças na sua vida. Então, o método de estudo bíblico indutivo se chama indutivo porque você será induzido a você mesmo, ao invés de ficar esperando que alguém te dê tudo mastigadinho da Bíblia, você mesmo vai correr atrás de conhecer a palavra de Deus pessoalmente. Então esse método vai ajudar você no seu estudo pessoal da palavra em sua casa. E quando você vem aqui na congregação, todas as meditações da palavra, todas as pregações que eu trago aqui para vocês, também é fruto desse método que eu uso. Eu tenho autoridade para ensinar para vocês esse método, porque eu uso esse método todos os dias na minha vida. Aleluia. Ainda hoje eu usei a tarde inteira no Evangelho de Lucas. Ontem foi no livro de Jonas, pequenininho. Hoje foi no Evangelho de Lucas. Amanhã será no livro de Zacarias. Cada dia eu medito em um livro e leio esse livro inteiro da Bíblia. Todos os dias do ano. E aplico o método nele. Glória a Deus. Eu quero ser como esse homem, que tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Nós vimos que o método tem 5 passos. Repitam vocês os 5 passos. Por que a observação está em vermelho? Porque é onde nós vamos nos demorar mais. Para aprendermos a observar a palavra de Deus. Por isso nós conjugamos o método da seguinte maneira. Oramos para observar, e tudo quanto observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Leiam vocês. Então o primeiro passo é a oração, que nós começamos a falar na semana passada, e eu quero, com a graça de Deus, finalizar hoje. Okay? O primeiro passo do método de estudo bíblico indutivo é a, diga, oração. E essa oração, no que se relaciona ao estudo, à meditação da palavra de Deus, nós temos que pedir 3 coisas. Quais são? A principal delas é a sabedoria. Por isso que nós falamos bastante na semana passada, até usei o exemplo de Salomão, e quero terminar hoje com esse quadro aí que está escrito Como adquirir sabedoria. A Bíblia fala muito de sabedoria. E na palavra de Deus, a sabedoria é até personificada. A sabedoria de Deus não é apenas um acúmulo de ideias ou doutrinas sábias. Na palavra de Deus, a sabedoria é o próprio Jesus. Jesus Cristo é a sabedoria do Pai. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. A palavra de Deus, que é Jesus, é a sabedoria de Deus. E Deus quer que nós sejamos, tais como Jesus, filhos sábios. Aleluia. Os homens digam filhos sábios. E as mulheres filhas sábias.
Deus quer que tenhamos sabedoria. Aleluia. A sabedoria. Nós não fomos salvos, a salvação não é apenas um passaporte para você ir morar no céu, não. A salvação tem muitos propósitos. E um desses altíssimos propósitos é que Deus nos salvou para transmitir a nós a sua sabedoria, a fim de que sejamos pessoas sábias. Aleluia. Com relação à sabedoria, nós temos algumas coisas que discernir e saber o que é o quê. Vamos começar com a inteligência. Diga inteligência. Amados, a inteligência é um dom natural que Deus nos deu. A nossa alma é dotada de mente, emoções e vontade. A parte principal dela é a mente. E a mente se compõe aí, da inteligência. E como a alma é invisível e imaterial, no nosso corpo foi colocados os elementos materiais que ligam a alma espiritual, invisível, interior, com o corpo físico, visível, o mundo material exterior. Então Deus colocou na nossa cabeça um órgão muito importante chamado cérebro, que continua sendo um grande mistério para todos os que estudam. A inteligência é um dom natural que Deus dá a todos os homens. Ok? De vez em quando nós cometemos um erro assim. Nós dizemos que fulano é mais inteligente do que Beltrano. Aquela pessoa é uma pessoa inteligente ou aquela pessoa não é uma pessoa inteligente. Isso é um erro. Todas as pessoas são inteligentes. Porque todas as pessoas são dotadas de inteligência. O que nós queremos dizer quando dizemos que alguém é mais inteligente, outro é menos inteligente, é que aquele que é mais inteligente usa mais a inteligência que Deus lhe deu. E aquele que a gente chama que não é inteligente, é porque ele usa menos a inteligência que Deus... Tem gente que usa tão menos que às vezes não dá nem para perceber que ele está usando a inteligência. Então, mas tem uma inteligência ali, ok? Porque Deus dotou de inteligência. E uma das definições de inteligência é, repita, capacidade de adquirir conhecimento. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce conhecendo, mas todos nascem com a capacidade inerente de adquirir conhecimento. Essa capacidade é a sua inteligência. Aleluia? E Deus quer que nós tenhamos conhecimentos gerais de várias coisas. Só que quer que tenhamos um conhecimento prioritário, um conhecimento principal. Qual o principal conhecimento que devemos ter? Conhecer o Senhor, o conhecimento de Deus. Jesus disse em João 17:3 que a vida eterna é conhecimento de Deus. Conhecer a Deus. E a Bíblia fala muito sobre o conhecimento. Então, a inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento, ok? À medida que você conhece acerca de qualquer coisa, e principalmente conhece acerca de Deus, conhece acerca da palavra de Deus, você vai adquirindo o que está escrito ali na segunda palavra, repita, compreensão. Compreensão é a mesma coisa de outra palavra que eu não coloquei aqui. Será que alguém consegue descobrir? Qual uma palavra que eu não coloquei aí, que é a mesma coisa de compreensão? Vocês estão falando tudo junto? Não entendi. Como é que é? Entendimento. Compreensão e entendimento é a mesma coisa. O que é compreensão e entendimento? Repita. Medida de conhecimento adquirido. O conhecimento se mede? Sim, se mede. Conhecimento tem começo de conhecimento, tem
progresso de conhecimento e tem plenitude de conhecimento. Deus quer que nós cheguemos na plenitude do conhecimento dele. Deus quer que nós, todos os dias na terra, e isso faz parte da nossa santificação, busquemos o pleno conhecimento de Deus. Ok? Mas, por que muitos não usam muito a inteligência? Porque todos nós, por causa do pecado original, fomos infectados com uma praga horrorosa chamada preguiça, que gera nas nossas vidas também uma preguiça em relação a usar a inteligência, preguiça de conhecer. E aí então, nós ficamos assim, aquilo que nós conhecemos, conhece um pouquinho e depois fica achando que já está bom, que não precisa ir mais além disso. Isso se chama mediocridade. E Deus não gosta de gente medíocre. Deus quer pessoas esforçadas. Deus quer pessoas que vão mais além. Deus quer pessoas que querem crescer, que querem progredir, que querem evoluir no conhecimento dele, que querem aumentar cada vez mais essa medida de conhecimento. Falando em medida de conhecimento, o Espírito de Deus está me trazendo à mente agora um versículo que tem lá em Isaías capítulo 55, que diz assim, onde Deus diz assim, amplia o espaço da tua tenda, alonga as tuas cordas. O que ele estava dizendo com isso espiritualmente para nós? Amplia o teu conhecimento, aumenta o teu conhecimento. A maioria dos protestantes, amados, entraram numa denominação X, não importa qual ela seja, e se fechou apenas naquela doutrina daquela denominação, e se fechou em algum conhecimento e não evolui mais, e não aprende mais nada, e não desenvolve. Então esse conhecimento se tornou estático. O conhecimento de Deus não é estático. O conhecimento de Deus é, qual é o contrário de estático? Muito bem, tem gente inteligente aqui. Dinâmico. O conhecimento de Deus não é estático. O conhecimento de Deus é dinâmico. Foi por isso que Deus disse através do profeta Oséias: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. E nesse mesmo texto fala da sua vinda, ou seja, até a vinda do Senhor. Uma das coisas mais importantes que a igreja deve fazer na terra é prosseguir no conhecimento do Senhor. A maioria dos crentes comete um erro terrível quando fala assim, que na sua conversão, quando você fala da sua conversão, você diz, eu conheci Jesus aquele dia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele dia da sua conversão, você não conheceu Jesus. Aquele dia da sua conversão, você começou a conhecer Jesus. E agora você tem que progredir nesse conhecimento para o resto da sua vida. Estamos vivendo tempos em que as igrejas não trazem conhecimento de Deus. As pessoas estatizaram, pararam. Depois da conversão não aprenderam mais nada, a não ser as regrinhas da igreja que ela participa. E mais nada. Parou. Estatizou. Ao invés de ser um rio de água viva, virou um lago de água parada. Produzindo dengue, bicho e sapo e um monte de coisa que não presta. E doença. Estão espiritualmente doentes porque estão estagnados. O Espírito Santo é representado como um rio de água da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro, que faz uma revolução dentro de nós e de dentro de nós jorra de novo para a vida eterna.
O Espírito Santo de Deus não é uma aguinha parada, onde você já recebeu aquela quantidade de água e parou e não recebe mais nada. Isso é o mar morto. Tem muita gente que é um mar morto, que não tem vida, porque água parada. Deus quer que o nosso conhecimento seja dinâmico, porque quando o conhecimento é dinâmico, a vida espiritual é dinâmica. Quando a gente vê as pessoas aí com uma vida espiritual xoxa, derrotada, parada, isso reflete o conhecimento dela. O conhecimento dela é estático. Não está crescendo no conhecimento do Senhor. E o apóstolo Pedro diz na primeira de suas cartas que sem crescimento não há salvação. Sabia que se você não crescer, de nada adiantou você se tornar cristão, você vai perder a salvação. Sem crescimento não há salvação. Por isso, desejai o leite espiritual, é o que Pedro fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 3, desejai ardentemente o leite espiritual, a palavra, que vos levará ao crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. E se ele fala crescimento para a salvação, significa que sem crescimento não haverá salvação. Então tem que crescer. Crescer no conhecimento do Senhor. Aleluia. Até aqui você já tem uma medida de compreensão. Você já tem uma medida de entendimento. Mas essa medida precisa aumentar. Essa medida precisa aumentar. E aumentar progressivamente. E continuar aumentando até o fim de sua vida. Porque se alguém parar, Jesus é o caminho. Sabe para quê? Para ninguém parar. Mas para prosseguir a carreira. Uma carreira que está proposta com um olhar fixo no autor e consumador da fé. Ninguém pode parar. Quem parar fica para trás. E quem ficar para trás será retirado do caminho. E não chega ao fim do caminho. É para prosseguir. Por isso, quando nós estudamos Filipenses, nós vimos, Filipenses capítulo 3, um dos textos que eu gosto muito do apóstolo Paulo falando, ele diz assim, ó, eu sei que eu não sou ainda perfeito, por isso uma coisa só eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para conquistar aquilo pelo que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Ele é uma figura, é um modelo de quem avança, de quem não fica parado, de quem não fica estático, mas de quem progride, de quem evolui, de quem cresce, de quem vai para diante. E nesse mesmo capítulo ele fala assim, ó, não importa onde nós chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Eu não quero parar onde eu cheguei, eu quero progredir mais no conhecimento, na graça, na vida que o Senhor me deu. É assim que o crente deve viver, o crente que vai para o céu, é claro. Glória a Deus. Então, a inteligência e a capacidade de adquirir conhecimento, a compreensão e o entendimento é a medida de conhecimento adquirido que deve aumentar, que precisa aumentar. Se não estiver aumentando, tem um problema na sua vida. Gravíssimo. E tudo isso vai levar à sabedoria, que é o quê? Diga, prática do conhecimento adquirido. Você já prestou atenção que quando a gente fala de uma pessoa sábia, a gente fala em relação a alguma coisa que ela fez? Alguma maneira dela agir? Puxa, essa pessoa agiu com sabedoria. A gente não diz isso? Aquela pessoa agiu com sabedoria. Aquela pessoa é uma pessoa que a gente vê que ela age com sabedoria. A sabedoria é a prática do conhecimento adquirido. Se o conhecimento adquirido não for levado para a prática, Jesus disse, quando ele falou da parábola dos 2 fundamentos no final do Sermão do Monte, aquele que ouve essas minhas palavras,
está adquirindo conhecimento. Ouvindo não está adquirindo conhecimento? Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, ouviu em vão. Porque se não praticar, ele não será semelhante ao homem sábio, será semelhante ao homem tolo, imprudente, insensato, que edificou a sua casa ali, a sua vida espiritual. Edificou a sua vida espiritual sobre a areia. A areia representa instabilidade. A areia representa a confiança humana, a natureza humana, as ideias humanas. Ouviu as ideias de Deus, ouviu a palavra de Deus, mas ficou com as ideias humanas, ficou com o jeito humano de viver, não deixou a palavra de Deus transformar os seus atos, a sua vida, continuou vivendo como alguém que não conhece a Deus, então edificou a sua casa sobre a areia, sobre a instabilidade, não suporta provações, não suporta tentações que são representadas pelos ventos, pelas enchentes, pelas tempestades, pelas intempéries, pelos problemas da vida, e por fim, grande será a sua ruína. Sabe por que grande será a sua ruína? Porque essa pessoa vai para a condenação. Ouviu palavra, mas não praticou? Condenação. Ouviu palavra, mas não praticou? Condenação. Ouviu palavra, praticou? Aham. Aí Jesus disse: aquele, porém, que ouve essas minhas palavras, adquiriu conhecimento, e as pratica, ao praticar, ela adquire sabedoria. Sabedoria vem pelo praticar. É semelhante ao homem prudente, sensato, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é o fundamento inabalável da fé, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Edificou sobre a rocha. Vai sofrer as mesmas intempéries, as mesmas perseguições, os mesmos problemas contra a vida dele, mas essa pessoa não será abalada, porque essa casa está firme, edificada sobre a rocha, é um crente inabalável. Se pudéssemos dizer nessa linguagem que dizem hoje aí dos sonhos, sabe qual é o sonho de Jesus? O sonho de Jesus é crentes inabaláveis. Porque crentes abaláveis é o pesadelo de Jesus. Agora, o sonho de Jesus é crentes inabaláveis. Gente firme, que não vai ser levado por essas porcarias mundanas e seculares que estão por aí, porque eles têm consciência absoluta de que pertencem a Jesus. De que são de Jesus. E é de todas as idades. Crianças, Deus quer crianças inabaláveis, adolescentes inabaláveis, jovens inabaláveis, adultos inabaláveis, idosos inabaláveis, casais inabaláveis, solteiros inabaláveis, pessoas que não são abaladas por nada nesse mundo, por nenhuma sedução, por nenhuma tentação. Outro dia alguém falou para mim assim, de alguns jovens que a gente olha para eles só vê derrotado, e alguém falou, mas nós temos que levar em consideração que são jovens. Eu falo, sabe qual jovens que eu levo em consideração? Eu levo em consideração aqueles jovens citados em 1 João capítulo 2, que disse assim, jovens, vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Esses são jovens de Deus. Jovens abaláveis não são de Deus. De Deus são jovens inabaláveis. Você pode dizer aleluia mais alto. Temos que compreender porque são jovens. Não tem que compreender coisa nenhuma. Tem que mostrar na cara deles que são abaláveis, porque são mundanos, amantes do mundo, e aqueles que amam o mundo não está neles o amor do Pai.
E nesse mesmo texto a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu citei 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Leia isso em casa. Faça um cartaz disso e pregue na sua casa. Faça 10 cartazes, pregue na sala, no quarto, no banheiro, na sala, na cozinha, no teto. Leve um no carro com você. Engula, coma essa palavra de Deus na sua vida. Porque ninguém vai ter desculpa assim, tadinho, era jovem. Não tem que compreender. Tem que compreender coisa nenhuma. Você tem que compreender a palavra de Deus. Que é para todos. Que é a mesma para todos. Do menor ao maior. É a mesma para todos. Essa semana alguém perguntou para mim, pastor, lá na igreja que o senhor congrega, que o senhor ministra, tem reunião de jovens? Eu falo assim, olha, a Bíblia não tem reunião para jovens, não tem reunião para crianças, não tem reunião para casados, não tem reunião para adultos, não tem reunião para mulheres. A Bíblia tem reunião para as famílias. A Bíblia diz, eu e minha casa servimos o Senhor. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A congregação não é lugar de dividir a família, é lugar de unir a família ao redor da mesma palavra. Porque a mesma palavra que é para o jovem, é para a criança, é para o adulto, é para o solteiro, é para o casado, porque é a mesma palavra de Deus. Glória a Deus. Então aprenda como adquirir sabedoria. Para isso que você vai estudar a Bíblia. Então nós oramos para adquirir sabedoria. Paramos aqui com a sabedoria. Segunda coisa que nós adquirimos nos pedidos relacionados, pode voltar lá, nos 3 pedidos relacionados. A primeira de todas falamos sabedoria, Deus quer filhos sábios. Segunda, perseverança. Perseverança. Perseverança não é um dom natural. Perseverança é uma virtude espiritual adquirida por quem tem relacionamento com Deus. A perseverança. A perseverança foi colocada por Jesus como uma condição para a salvação. Por isso ele disse em Mateus 24:13. Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Em relação a estudar, a meditar a palavra de Deus, onde entra a perseverança? A perseverança entra no fato de que a palavra de Deus é muito profunda. É muito vasta. É muito grande. O conteúdo é muito grande. Eu gosto de um texto que resume para nós o tamanho da palavra de Deus. Um texto que resume para nós o tamanho da palavra de Deus é Hebreus capítulo 5. Vamos abrir lá? Hebreus capítulo 5, versículo 11. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Leiam vocês bem forte. Repita só isso aqui, ó. Muitas coisas que dizer e difíceis de explicar.
Isso aqui resume a Bíblia. A Bíblia tem muitas coisas que nos dizer. E difíceis de explicar. Que, portanto, leva tempo para dizer e leva tempo para explicar. Por isso, tem que pedir perseverança para continuar crescendo no conhecimento do Senhor através da sua palavra. É claro que a Bíblia tem umas coisas fáceis, que são as coisas basilares, que são as coisas básicas, os conhecimentos básicos da Bíblia, que às vezes Paulo chamou aos Coríntios, e também o autor de Hebreus aqui chamou de leite espiritual. Mas a Bíblia tem mais o quê? Mais do que leite espiritual, a Bíblia tem alimento sólido. Alimentos sólidos são aquelas coisas que são mais difíceis de entender, de aprender e de explicar, mas que Deus quer que nós conheçamos. Porque se ficarmos só no leite espiritual, não vamos ser homens espirituais, vamos ser homens carnais. Por isso Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, eu não pude falar com vocês como homens espirituais, mas carnais, criancinhas em Cristo. Leite vos dei a beber, porque alimento sólido não podia suportar. As pessoas não se tornam espirituais. Só o leitinho, se ficar só no leitinho espiritual, vai chegar a época que esse leite vai azedar. Como eu falei na primeira aula aqui. Então tem que crescer para coisas mais profundas, que é o que vai nos dar maior segurança na santificação e na vida cristã. Por isso temos que pedir ao Senhor perseverança. E quando nós pedirmos perseverança, como que essa perseverança vai se formar na nossa vida? Romanos capítulo 5. Abrem Romanos capítulo 5, versículo 3. A partir do versículo 3. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Precisamos de perseverança, mas essa perseverança é produzida pela tribulação. Portanto, quando você orar pedindo perseverança, Deus vai te dar tribulação, para que, através da tribulação, seja produzida a perseverança na sua vida. Crente não foge de tribulação. Crente enfrenta tribulação. Vou repetir. Crente não foge de tribulação. Crente enfrenta tribulação. Sabendo que está enfrentando em nome do Senhor Jesus. Sabendo que está sendo conduzido pelo Espírito Santo para isso. Porque essa tribulação vai treinar o crente. Aqui a figura do atleta é importante. O atleta, para vencer alguma coisa na sua modalidade de atletismo, ele tem que treinar. E o treinamento dele é uma tribulação. Não é fácil. Não é verdade? Está a Natália e o Cássio aqui, que são personal trainers. Sabe que a pessoa tem que treinar. Exigir. Tem que ter dieta alimentícia equilibrada, tem que ter uma vida diária equilibrada de sono, uma boa noite de sono, tem que ter exercícios, treinar músculos, respiração, coração, resistência, e ele então vai se exigir o máximo para na hora em que ele for passar por aquela prova de atletismo, ele conseguir a vitória.
E Paulo usa esse modelo, esse exemplo, essa metáfora, quando ele fala aos coríntios, né? Os que correm nos estádios, se esforçam, de tudo se privam para conquistarem uma coroa corruptível. Nós temos que fazê-lo por uma coroa incorruptível. Nós enfrentamos tribulação para quê? Para a tribulação nos treinar e produzir em nós a perseverança. Aí diz o versículo 4, a perseverança vai produzir a experiência. Você vai se tornar um crente cada vez mais experiente. E se tornando um crente cada vez mais experiente, vai crescer em você a esperança da vida eterna. Eu estou crescendo, isso é um sinal que eu vou para o céu. Eu estou crescendo, isso é um sinal que eu vou para o céu. Se você não está crescendo, é um sinal que não vai para o céu. Agora, se está crescendo, é um sinal que vai para o céu. Então você tem esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A mesma coisa que Paulo falou aqui sobre a perseverança ser produzida pela tribulação, quem falou também foi Tiago no primeiro capítulo. Vamos ver? Tiago lá no primeiro capítulo. Mais no final da Bíblia, Tiago, no primeiro capítulo, versículo 2. Versículo 2. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Repita o versículo. Olha, aqui não está escrito assim, ó, tende por motivo de toda alegria o passardes por algumas provações. Mas o passardes por várias provações. É aí que eu sempre dou um exemplo de uma senhora que ligou para mim anos atrás, eu nunca esqueço daquela senhora, ela ligou para mim chorando no telefone, mal conseguia falar, um choro, um pranto. Pastor, ora por mim. O que foi, irmã? Eu estou passando por várias provações. E eu gritei lá, aleluia, irmã, parabéns para a senhora. Mas pastor, o que foi? Você nunca leu na Bíblia, irmã? Tende por motivo de toda alegria, não é de toda tristeza, é por motivo de toda alegria. O passardes por várias... Eu me alegro com a senhora agora. Ela pensa que, Senhor, tira essas provações. Deus não quer tirar a provação, não. A provação é que traz a perseverança. E sem perseverança você não é salvo. Então continua, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, versículo 3, a provação da vossa fé, uma vez confirmada, a provação tem que ser confirmada, que é provação mesmo, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança, versículo 4, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Portanto, a perseverança é pela tribulação. Glória a Deus. Pensa que a perseverança vai vencer nessa vidinha fácil que todo mundo quer procurar? A natureza humana quer procurar só uma vidinha fácil. Não, a perseverança vem com tribulação. Quem tiver vida fácil aqui, vai ter vida difícil depois. Mas quem enfrentar a vida difícil aqui por causa de Jesus, aí vai ter um tremendo vidão eterno depois. Aleluia. O prêmio da soberana vocação celestial em Cristo Jesus. Portanto, se você vai meditar na palavra de Deus, aprender a meditar na palavra de Deus, precisa pedir perseverança. Porque sem perseverança você não chega a lugar algum. Porque a palavra de Deus é extensa e profunda. E Deus quer te ver em toda essa extensão e em toda essa profundidade. Glória a Deus.
E aí, mas nada te derruba, nada e ninguém derruba, porque você estará edificando a sua vida sobre a rocha. Glória a Deus. A terceira coisa que temos que pedir, repita, reação positiva. A Bíblia Sagrada nos confronta. Tem gente que pensa que eu sou bravo. Amados, eu não sou bravo. A palavra de Deus é que nos confronta. Teve um pastor que me convidou para pregar, né? Na igreja que ele pastoreia, e falou assim: pastor, vem aqui pregar uma palavra gostosa para nós. Ele falou assim: pastor, vem cá pregar uma palavra bem gostosa para nós. Né? Aí eu fui lá pregar uma palavra gostosa para eles. Aí eu cheguei lá e falei assim: irmãos, ó, o pastor ligou para mim e falou para eu pregar para vocês aqui uma palavra bem gostosa nessa noite. Só que eu tenho um problema. É que o mensageiro não pode inventar a mensagem. O mensageiro não é o criador da mensagem. O mensageiro é o entregador da mensagem. Primeiro, eu não posso inventar uma mensagem gostosa para vocês. Eu tenho que entregar para vocês a mensagem que é dele, que é do Senhor que me mandou aqui, porque eu sou mensageiro dele, não meu próprio. O pregador não é o que inventa a pregação. É o que prega a pregação da palavra de Deus. O mensageiro não é o que cria uma mensagem. O mensageiro é o que transmite a mensagem. Quem criou a mensagem foi Deus. Quem deu a mensagem é Deus. E é a palavra de Deus. Aí eu falei, e a palavra de Deus, amado, diz assim, ó, que ela é a espada do Espírito, em Efésios capítulo 6, e em Hebreus 4:12, que ela é uma espada de 2 gumes. E eu pergunto, a espada serve para fazer carinho? Para que serve a espada? Para matar. Se a espada só ferir, ela não realizou o seu propósito. O propósito dela é matar. A palavra de Deus é a espada do Espírito, e Deus quer com essa espada matar o seu ego, para que Jesus viva em você. Porque se você estiver vivo e não for morto, traspassado pela espada do Espírito, no céu você não entra não, camarada. Saiba disso. Então quer a palavra gostosa? E tem muita gente por aí inventando palavras gostosas. Como eu disse, estão inventando palavras gostosas, que agrade mais as pessoas. Gálatas 1:10, Paulo disse, se eu agradar os homens, eu não sou servo de Cristo. Quem é servo de Cristo prega a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a espada de 2 gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos, propósitos e intenções do coração. Aleluia. A palavra é a espada do Espírito. O objetivo dela é matar. Para que você tenha vida nova em Cristo Jesus. Porque dessa vida velha, Deus não quer nada. Então a palavra de Deus traz confrontos. E na hora que ela te confrontar, a sua carne vai querer produzir uma reação negativa. É a reação que muita gente tem aqui quando vem ouvir uma palavra e ouve uma palavra forte demais, então ela acha que é forte demais, então ela tem uma reação negativa. Não recebendo a palavra, não aceitando o confronto e não mudando de vida. Ah, não vou mudar não, vai ficar do meu jeito mesmo. Fique do seu jeito. Fique do seu jeito e você vai ver onde você vai parar. Deus me ama como eu sou. Não ama, não. Ele te odeia.
Por isso que a Bíblia diz que são filhos da ira e não filhos do amor. Deus não tem esse negócio, venha como estás. Não. Tem não. Deus não quer você como você está, não. Ele quer te transformar. Por isso Romanos 12:2 diz, transformai-vos mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí você vai ser filho do amor de Deus e não da ira. Porque quem o Pai amará, Jesus disse isso em João 16:23. Desculpa, 14:23. Ele disse, quem me ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Vai receber a espada, vai receber a verdade, vai receber o confronto, vai ter uma reação positiva diante desse confronto, dizer, eu tenho que mudar, eu vou me esforçar por mudar, eu quero transformação. Na minha vida. Porque muita gente só quer cobrar essa transformação dos outros, mas a sua própria não cobra. É a sua vida. Quem me ama guarda a minha palavra. E meu Pai o amará. E aí viremos para ele e faremos nele morada. João 14:23. Então, queridos, reação positiva é diante dos confrontos que a palavra de Deus trouxer para você, ao invés de resistir, você se rende e diz, eu me rendo, opera essa verdade na minha vida, Senhor. Amém. Aleluia. Você vai ver, mas você vai ter essa experiência que eu já tive muitas vezes e tenho ainda hoje, de estar estudando uma palavra e ela me confrontar e me leva assim às vezes até a chorar assim compulsivamente, porque eu sou convencido pelo Espírito, através dessa palavra, que eu preciso de transformação. E eu quero essa transformação. Eu quero que a minha reação diante dessa palavra seja positiva. A maioria dos crentes tem uma reação negativa. Eles não querem ser confrontados. Não gostam de ser corrigidos. E a palavra é para corrigir. A palavra é para corrigir, porque todos nós estamos repletos de erros que precisam ser corrigidos. Erros de ideias, de pensamentos, de caráter, de atitudes. Ah, mas eu sou assim mesmo. Deus não aceita isso não. Você tem que mudar. Não vem com isso, eu sou assim mesmo. Quem me quiser tem que me aceitar desse jeito. Não, senhor. Tem que mudar. Ninguém, e muito menos Deus, é obrigado a te aceitar do jeito que você é. Tem que mudar. Tem que haver mudança. E eu falo muito aqui dos muitos chamados e dos poucos escolhidos. Uma das provas de que você é dos poucos escolhidos é que vai haver mudanças. É que vai haver mudanças. Os muitos chamados não mudam. Eles podem ouvir a palavra forte que for, mas eles não mudam. Os muitos chamados não mudam. Não mudam porque vão para o inferno. Os poucos escolhidos lutam pela sua transformação de vida. Em nome de Jesus. Amém? Terminamos o primeiro passo. Prepare-se para a semana que vem. Nós vamos começar a semana que vem o segundo passo e vamos ficar muito tempo nele, que é a observação. E você aí vai aprender muitas técnicas para você então meditar na palavra de Deus e chegar nas conclusões certas que essa palavra quer trazer para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós vamos terminar Colossenses, viu?
de manhã e à noite. Temos duas pregações, de manhã 10 horas, à noite 7h30. E nessas duas pregações nós vamos encerrar o estudo de Colossenses. E quarta-feira, 7h30 da noite, vamos começar 1 Tessalonicenses. Então, procure não faltar nessas reuniões aí, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa noite, na qual o Senhor nos chamou a atenção para a Tua palavra. E nós oramos a Ti pedindo essas 3 coisas. Pedimos sabedoria, pedimos perseverança e pedimos reação positiva. Ajuda-nos, Senhor, a acolher a Tua palavra em nossas vidas, de tal maneira que nossas vidas sejam transformadas pelo poder do ministério da Tua palavra, do Teu Evangelho. Senhor, nós queremos nos render a Ti de todo o coração, para que o Senhor opere em nós, Senhor. Aleluia. Essa santificação, opere em nós essa salvação tão preciosa, essa graça tão genuína que brota do Senhor para nossas vidas. Eu te louvo por cada um desses que aqui estão, Senhor, participando fielmente desse curso. E em Teu nome eu repreendo agora toda a ação maligna que tenta impedi-los de estarem aqui presentes. Em nome do Senhor Jesus, caiam por terra todas as artimanhas malignas, sejam desfeitas as obras de Satanás. E eles sejam protegidos, Senhor, para estarem aqui presentes, aprendendo a meditar na Tua palavra e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.